Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Estou recebendo dois grandes amigos aqui nesse episódio. Um já é sócio aqui da Bucocast. Ele é o cara que mais tem episódio aqui com a gente. Talvez você já sabe de quem eu estou falando, meu amigo também. Chegado porque ele está aqui em Campinas, pertinho, e ele trouxe um colega junto que é meu amigo também. Eu estou falando do professor Dr. Antônio Augusto Campanha, meu amigo. Um prazer imenso falar contigo novamente. E hoje, juntamente com o professor Dr. Alexandre Fará, que é um amigo também, e nós vamos fazer um podcast diferente hoje. Nós vamos falar sobre implantes faciais, que é um procedimento que está muito em alta, principalmente dentro da especialidade. E eu estou com dois feras aqui que vai falar um pouco sobre esse tema. E você acompanhe com a gente nesse podcast que vai ter bastante conteúdo de qualidade aqui. Professor, seja bem-vindo, viu? Ismael, boa noite, né? Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui com você de novo. Estou quase sócio aqui, né? Brincadeira. Né? Mas é um prazer, né? Um lugar aqui maravilhoso, fantástico, de bons fluidos. A gente chega aqui sempre muito bem recebido, sorriso. Então, estamos aqui novamente. Virei quantas vezes, né? For convidado. Será sempre bem-vindo. E vamos falar aí, né? Hoje, né? Um tema muito atual, muito importante aí dentro da cirurgia que está chegando para ficar. Então vai ser um prazer dividir esses momentos com vocês aqui. Professor Alexandre, um prazer, uma honra recebê-lo. Primeira vez do nosso podcast e seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Um prazer aqui estar estreando, estar vindo conhecer aqui o podcast. Uma honra ter do meu lado aqui o professor, amigo de longa data, que a especialidade me deu. E te conheço também faz algum tempo. Prazer aqui a gente bater um papo aqui sobre um tema novo, atual aí, que a gente quer deixar esclarecer mais e deixar claro aqui para quem nos acompanha aqui. Cara, eu nunca fiz esse podcast de implantes faciais, até porque é novo, né, professor? A gente fala aqui de cirurgia ortognática, de artroscopia, TM, né? Já falamos de tudo. Quase tudo. Mas implantes faciais é a primeira vez, mas eu estou convidando você porque esses dois feras está lançando o curso de implantes faciais, que vai acontecer no meio do ano, no mês de junho, 20, 21, 22, lá no Instituto Campanha. E, inclusive, nós vamos falar desse curso. Então, você que está buscando um curso dentro dessa área, está aqui esses dois feras para poder conduzir você aí um pouquinho dentro desse procedimento que não é tão novo, né, professor? Eu queria que você falasse sobre os implantes faciais. A gente estava falando aqui antes, né, de iniciar o podcast. Você falava do silicone, enfim. Para mim tudo é novo, viu, gente? Isso já existe há um bom tempo dentro da especialidade, professor? Existe, Ismael, existe. Ele não era um tema tão valorizado até então, porque, assim, era um complemento aí da cirurgia ortognática. Então, como a cirurgia ortognática atendia esses anseios aí estéticos e funcionais, a gente não tinha muito investimento em cima disso. Mas com a modernidade, as novas exigências funcionais, estéticas, a harmonização facial ela veio preencher. Então, hoje a gente tem, dentro da cirurgia ortognática, a harmonização facial que acaba finalizando melhor os casos, dá aquele refinamento. E os implantes faciais fazem parte disso também. Então, os implantes faciais hoje, eles estão muito mais valorizados, são muito mais requisitados. E é onde a gente vai trabalhar esse tema, porque a procura é grande, não só, né, os próprios pacientes são mais exigentes. Então, para a gente atender essas exigências funcionais, os implantes faciais eles vêm preencher de uma forma assim, muito eficiente esse quesito. Professor, você falava aqui antes de a gente iniciar o podcast também sobre a questão da aceitação desse procedimento dentro da especialidade. Parece que a especialidade já entendeu que as cirurgias cosméticas da face veio para ficar e a bucomaxilo, como, né, ela encabeça, vamos dizer assim, né, a face do paciente, né?
eu acho que esse procedimento está em boas mãos. Até então, ficava muito na mão do cirurgião plástico, né? Sim, sim. Essa sub-área da cirurgia bucomaxilofacial, que são as cirurgias cosméticas, elas já são realidade nos Estados Unidos, em alguns outros países, né? E ela sofreu nos Estados Unidos resistência das áreas conexas, da cirurgia plástica, mas hoje ela já é uma realidade. E no Brasil, quem enfrentou muito isso, enfrenta também a especialidade da harmonização facial, orofacial, que sofre muita resistência nas áreas conexas, dermatologia, né, cirurgia plástica, mas é uma área, a cirurgia estética da face, é uma sub-área da cirurgia bucomaxilofacial, veio para complementar, tá, os procedimentos já existentes e veio para ficar. Professor, para a gente poder, no início aqui, fazer a apresentação, o Dr. Augusto Campanha tem, obviamente, as suas apresentações aqui, mas sempre está chegando pessoas novas no nosso canal. A Bucocast, graças a Deus, vem crescendo ao longo desses 2 primeiros anos, graças a vocês que têm contribuído com esse conteúdo e têm alcançado esses alunos, cirurgiões. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, professor Augusto, porque as pessoas que estão nos acompanhando e querem saber um pouquinho desse curso, que vai ser o nosso bate-papo desse podcast, você já tem algumas décadas dentro da bucomaxilo, né, professor? Tem, Ismael. Assim, vou tentar resumir para ser, né, não delongar, são praticamente aí 35 anos de formado, então já estou quase aposentado já, né? Mas eu comecei a minha carreira em cirurgia maxilo, né, bucomaxilofacial, eu comecei em 92 no Hospital Municipal Mário Gatti, né, fazendo a residência lá. Então eu fiz residência de 92 a 95. E em 95 teve um concurso para o hospital lá para assistente. E aí eu, né, consegui, fiz a prova, e aí eu comecei como assistente mesmo no programa de residência do Hospital Mário Gatti em 96. De lá até então, né, foi uma longa jornada, e hoje, né, todo mundo o tempo passou, e hoje eu que comecei como residente, hoje eu estou de coordenador do programa de residência. Então foi uma carreira, né, a vida inteira participando aí da formação de pessoas. Eu acho que nós temos aí mais de 50 bucomaxilos formados pelo Brasil inteiro, aí de norte a sul. E é motivo de muito orgulho isso aí, porque aquilo de bom que você ensina na residência, aquilo se propaga. Então esse pessoal está brilhando em outros estados, em outras cidades. Nós temos residente que está brilhando fora do país, temos um residente que está na Espanha, muito bem. E a formação dele foi aqui no Mário Gatti. Então, essa formação em cirurgia, a gente, né, é gratificante demais você participar de tudo isso. E, além dessa formação aí da residência, a gente trabalha também na área dos implantes dentários. Eu sou coordenador do programa, né, de especialização da BO de Pouso Alegre, lá que é a área de implantodontia. E na minha formação também, né, além dessa carreira aí, do Hospital Mário Gatti, ABO, com implantes, eu fiquei 17 anos na Unip também. Então foi um aprendizado, assim, você ensinar alunos de graduação, pós-graduação, né, residência. Então tudo isso vai, assim, vai moldando você até no jeito de você ensinar. A gente vai aprendendo a ensinar. E hoje, né, o que eu sempre procurei fazer nesse tempo todo, Ismael, quando você vai ensinar alguma pessoa, eu tento fazer sempre aquilo que eu busquei quando eu queria aprender. Então, poxa, eu queria um professor que me ensinasse desse jeito, mostrasse na prática para que isso, para que aquilo. Então, eu sempre me pautei nisso. Eu quero ser o professor que eu não tive. E isso tem dado certo, né? Graças a Deus, a minha carreira foi maravilhosa nesse sentido. E se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria tudo do mesmo jeito.
Professor Augusto Campanha, é um podcast para ele falar do currículo dele. Ele resumiu, mas resumidamente mesmo para vocês. Professor Alexandre, fale um pouquinho da sua história dentro da especialidade aí, quando você começou. Bem, a minha história não é tão longa quanto Você é um menino jovem, né? Mas a gente já está há algum tempo também. Eu estou formado há 25 anos. Eu fiz minha graduação na Faculdade de Odontologia da PUC de Campinas e eu iniciei a minha formação dentro da bucomaxilo, também no Hospital da PUC de Campinas, onde eu fiz a minha residência lá, depois de 2000 a 2002, depois eu fui contratado no hospital como assistente e lá permaneci por 20 anos, onde a gente teve a nossa formação, o nosso início na especialidade, também na formação de residentes. Antigamente, há 10 anos, até 10, 15 anos atrás, existia a formação na região de Campinas, ou era Mário Gatti, ou era Hospital da PUC de Campinas. Então, também não formei tantos bucomaxilos como o Dr. Augusto. Ainda não, né? Ainda não. Mas a gente teve uma experiência aí também na formação. E ao longo da minha carreira também atuo em clínica própria, na área de bucomaxilo, cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, implantes dentários, implantes faciais há menos tempo. A gente tive um treinamento, o Fellow de Cirurgia Estética também, e iniciei aí nas áreas também de implantes faciais, de harmonização facial. Aí estamos aí na clínica em Campinas, com atuação em São Paulo e na região. Se nós pegássemos o currículo desses dois cirurgiões aqui, cara, e falar um pouco da história, da trajetória desses caras, do mínimo 5 horas de podcast. Se for falar de cirurgia ortognática, então, pelo amor de Deus. Aí demora mais, né? Aí o negócio vai longe. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô com uma vontade de fazer umas perguntas de cirurgia ortognática pra esses caras. Sabe aquelas perguntas que ninguém responde? Que a conversa só acontece nos bastidores? Colocar os caras aqui, porque os caras não fogem do negócio. Professor, a gente estava falando sobre a questão dos implantes faciais. E falamos, que eu desconhecia até então, os implantes como silicone, A gente sabe que o silicone normalmente é mais voltado para prótese mamária. Eu não desconhecia que existia esse modelo de implante para face também, Ismael, e existe há muito tempo, A gente trabalha com a cirurgia, principalmente essa parte de ortognática, a gente viu muito caso, principalmente próteses de mento, As próteses de mento são as que mais comuns. Só que quem executa essas próteses, executava com mais frequência, são os plásticos. Então, dentro da bucomaxilo não é uma prática muito comum usar o silicone, mas na plástica, sim. Então, isso já é de longa data. O que o bucomaxilo fazia com a mentoplastia, fazia a osteotomia, o avanço, fixar, o que a gente faz até hoje, o médico faz com o silicone. São técnicas diferentes que atingem o mesmo resultado. Mas essa ideia aí dos preenchedores, do silicone, ela não é novidade, ela está sendo mais valorizada agora, mas ela já é antiga. É interessante que eu estou há 7, 8 anos dentro da especialidade, na área do marketing. Às vezes as pessoas perguntam, você é cirurgião dentista? Não, eu sou publicitário. Mas eu fiquei tão inserido assim dentro da especialidade por conta de criar conteúdo e fazer entrevistas, e que quando saiu os implantes, para mim era algo novo, mas na verdade já existiu, ele está numa forma moderna, professor Alexandre? Está num novo modelo, Um modelo diferente agora, Sim, houve evolução de material, houve evolução de técnica e de exames de imagem, tecnologias 3D. Isso trouxeram aí um novo patamar para cirurgias estéticas, para os implantes faciais.
dentro da especialidade, professor, como nosso público aqui é bucomaxilo, residente, a gente está lançando esse curso aqui, mas ele já iniciou aí nas mídias, né? Se você procurar aí, tanto na página da Bucocast, do professor Alexandre, do professor Augusto, você já vai ver o material desse curso que vai acontecer no meio do ano. Para a gente falar do curso em si, a gente tem recebido algumas perguntas, né, de alunos que estão procurando o curso, e eu quero aqui, obviamente, sanar algumas dúvidas. Professor Augusto, quem são os dentistas? Qual tipo de profissional que pode fazer o curso? As perguntas vêm assim, professor. Eu não sou bucomaxilo, eu posso fazer o curso? Né? Quem pode fazer o curso de implantes faciais? O curso de implante facial, Ismael, ele é voltado, é claro, para a classe de cirurgião dentistas, né? Aqueles cirurgiões que já têm uma especialidade em cirurgia bucomaxilofacial, eles vão dominar muito mais fácil as técnicas de colocação desses implantes faciais. Aquele dentista que fez aquele curso que trabalha com harmonização, ele vai aprender uma técnica nova para instalar esses implantes. A técnica em si não é uma técnica tão complicada, mas ele precisa ter domínio de técnica, ele precisa ter domínio de planejamento. Então, o que nós vamos valorizar nesse curso, Ismael, né, Alexandre, nós vamos valorizar o planejamento, ele saber para cada situação o que ele vai indicar. Porque dentro dos implantes faciais, existem alguns tipos de implantes faciais. Como o Alexandre comentou, a tecnologia digital, ela está muito a nosso favor, o planejamento. Então, com o planejamento 3D, as cirurgias elas ficam mais simplificadas. A gente faz próteses que são customizadas. O que é uma prótese customizada? Ela é feita para você. Então, ela vai encaixar em você. Então, aquela maneira lá que você pega um tamanho pequeno, médio, grande e vê qual melhor se adapta, com a tecnologia 3D é possível você customizar, você desenhar a prótese para aquele paciente. Então, quando você faz isso, a técnica cirúrgica ela fica mais fácil. Adaptação, tempo cirúrgico, a previsibilidade é muito maior. Então, quem pode fazer? Qualquer profissional da área da odontologia, é claro, ele tem que ter conhecimento melhor, alguma coisa a mais de cirurgia. Mas pode ser um implantodontista, pode ser... O profissional da ROF. Da ROF. Por quê? Os profissionais da ROF, eles vão entender e vai chegar para eles, já desperta muito interesse neles, que é uma alternativa a mais para ele de harmonização. Né? O que ele faz com preenchedores, ele vai poder fazer também com os implantes faciais. Não que um seja melhor ou pior que o outro, que vá substituir. Não é essa a intenção. A intenção do nosso curso é mostrar as indicações, né, as preferências, que a gente tem que entender também que o paciente também, que ele tem novas exigências, ele busca... às vezes ele busca mais longevidade, ele quer alguma coisa que dure mais, outro paciente já quer uma coisa mais temporária, entendeu? Então, assim, ela abre um leque muito grande de ofertas. E o mais importante é a gente saber para cada situação o que melhor usar. Por isso que, assim, é um curso fantástico, né? Quando a gente pensou em elaborar esse curso, a gente buscou exatamente, né, Alexandre, as necessidades que estão chegando para a gente, que são necessidades nossas, mas eu vejo que isso está chegando para todo mundo. Né? E o maior beneficiário disso serão os pacientes que vão... Esse modelo de curso, a gente que está trabalhando, além da Bucocast, a gente tem a Agp, a agência Agp, que a gente que está nos bastidores fazendo toda a proposta de marketing, de captação, enfim. A gente percebe, o professor Alexandre, que o cirurgião dentista, ele sempre está querendo atualizar, né? Às vezes, que nem eu atendi essa semana uma aluna, ela, olha, eu sou da ROF, né? E eu preciso saber como que está esse mercado dos implantes, que a gente está vendo que está evoluindo, né? Qual que é
a proposta do curso na questão de atualização, parte teórica, prática, o que o aluno vai aprender nesse curso, professor Alexandre? Sim, como a gente já foi falado aqui, os implantes são uma ferramenta a mais na área estética, né? Então, o que esse aluno vai aprender? Nós vamos ter uma introdução teórica, tá? Um hands-on em modelos, tá? E 2 dias de cirurgia em pacientes, tá? O foco bastante na prática, né? Porque hoje nós entendemos que a teoria ela está muito aberta para todo mundo, os papers aí liberados para todo mundo, então ela vai ser bem focada na capacitação prática desse aluno, tá? Desse aprender a lidar com o paciente, aprender a planejar esse caso, tá? Porque o foco muito no o teu planejamento, tá? Um planejamento bem feito, ele vai melhorar muito a tua condição cirúrgica, o tamanho da cirurgia, né? A gente fala hoje que a gente faz por técnicas minimamente invasivas, né? Os implantes customizados. Então, eu acho que é uma ferramenta que vai ser ótima e não tem como... quem trabalha com harmonização vai ter que ter ou contato, ou saber fazer, ou saber indicar, tá? Eu acho que o ponto é esse. Ô, professor, você falou sobre o cirurgião ele ter, vamos dizer, conhecimento básico de técnica cirúrgica, né? Porque o injetável, eu participei de alguns cursos de harmonização, parece que a prática pro aluno que já tem a formação dentro da graduação, sair fazendo algum tipo de procedimento na parte injetável, não sei se eu estou enganado. Parece ser mais tranquilo, porque a cirurgia, obviamente, ela, apesar de não ser uma cirurgia invasiva, mas precisa-se ter conhecimentos básicos de técnicas cirúrgicas. Isso. Você, dentro desse curso, a gente vai propor esse conhecimento básico de técnicas cirúrgicas na questão teórica, né? Que nem você falou do hands-on, é para isso? É para ele ter esse conhecimento? Isso, Ismael. Isso que você falou é muito importante a gente destacar. A harmonização ela cresceu muito, né? Principalmente nos alunos, assim, no recém-formado, ele se sente mais seguro fazendo um preenchimento do que fazendo uma incisão. Porque, assim, a cirurgia, depois, né, ela não é simplesmente um ato cirúrgico. Quando você vai fazer uma cirurgia, né, a gente fala de implante ou siso, qualquer cirurgia que seja, ela, assim, envolve em alguma coisa invasiva para o paciente. Então, a gente subentende que o paciente ele deva conhecer aí de anamnese, ver a condição clínica do paciente, fazer exames laboratoriais. O paciente tem que ter um preparo para essa cirurgia de uma maneira geral. Feito isso, o paciente tendo condições clínicas para a cirurgia, né, isso a gente subentende que os alunos já tenham essa bagagem, mas a gente valoriza isso também, porque os alunos nesse curso eles vão ter contato com o paciente, eles vão participar dessa anamnese, medicação, tudo que envolve a cirurgia, o preparo pré-operatório, né? As técnicas cirúrgicas que são envolvidas nesses tipos de implantes, porque isso faz toda a diferença em você ter sucesso ou não. Então, nós vamos ter um dia de teoria que é para preparar, voltado para essas questões. Valorizar as cirurgias do implante. As técnicas. As técnicas do implante. Então, isso faz com que o aluno, no dia da cirurgia, ele tenha segurança de executar o que ele já viu aí no dia anterior. Então, ele vai ter isso na teoria, né? Nós preparamos, né, Alexandre, um hands-on, onde ele vai aprender a parte técnica da manipulação do implante. Nós vamos trabalhar com diversos tipos de implantes. Então, ele tem que conhecer o que é o implante. Ele tem que pegar na mão, tem que manusear.
tem que fazer aí um treinamento, ele tem que estar seguro, porque no dia seguinte ele vai ter que executar a cirurgia no paciente. Então nós vamos ter que assim, prepará-lo, dar toda a técnica, toda a bagagem, tirar todas as dúvidas, executar isso nos manequins para depois ir para a cirurgia. Como o Alexandre comentou, cada aluno vai operar um caso, ele vai operar um caso e vai auxiliar em outro. Então ele vai participar diretamente de 2 cirurgias. Isso, eu acho, um curso, assim como a gente faz da ortognática, a gente já tem essa experiência desses cursos. O aluno hoje, se eu for fazer um curso, eu quero ver, eu quero pôr a mão, a gente fala, eu quero entrar e ver a coisa acontecer. Aquele curso que a gente, como o Alexandre também comentou, os papers, hoje a gente vê no YouTube, mas isso não substitui o fato de você estar ali em cena, participando da cirurgia, coloca a mão, afasta, vê. A vida real é diferente do que a gente vê fora. Então, o curso, o grande diferencial, é o paciente, ele vai estar presente ali direto com o aluno. E o aluno vai ter a oportunidade de sentir ali na hora mesmo o que é operar, o que é fazer o implante, as dificuldades que toda cirurgia, não tem uma cirurgia que seja muito simples. Toda cirurgia, por isso que a cirurgia exige um preparo muito grande antes. Alguns pacientes, um vai sangrar mais que o outro, um vai ser mais calmo. Então, o paciente, ele é um universo diferente. Cada paciente tem um comportamento. E os alunos vão ter que se familiarizar com isso. Então, um grande diferencial desses cursos é a parte clínica, a cirurgia, que no nosso caso, nós já estamos, os pacientes estão preparados já para receber esse atendimento. Professor Alexandre, quando você fala da cirurgia, eu penso no hospital, mas nesse caso não é, vai acontecer em ambiente ambulatorial, Fale um pouquinho para o aluno entender como que é o preparo desse ambiente, porque a cirurgia ela precisa trazer segurança tanto para o paciente quanto para o aluno e para o professor também que está lá ensinando. Me fale um pouquinho como que é essa estrutura que vai ser lá no Instituto Campanha. Sim. Essa cirurgia, a grande maioria dos casos, as técnicas são minimamente invasivas. Ela pode ser feita tanto em ambiente ambulatorial, preparado, com estrutura para isso, que é o caso do Instituto Campanha, ou ela pode ser feita em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. São casos e casos. A grande maioria se faz em ambiente ambulatorial mesmo, consultório, e como é o caso desse treinamento, desse curso, certo? Então, o importante aqui, como o Augusto falou, a cirurgia, o ato cirúrgico, é apenas uma etapa do processo. A gente fala que todo paciente que ele está sendo submetido a uma cirurgia, ela faz parte do processo de diagnóstico, planejamento, exame clínico, toda a avaliação física do paciente, o ato cirúrgico em si, o pós-operatório, Você aprender a manejar esse pós-operatório. Então, é todo um processo. E o aluno, ele vai participar disso, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai operar o paciente sob a orientação. Sim. Essa atenção, a atenção que é oferecida para o aluno, é importante estar ali do lado, porque às vezes você precisa estar próximo ali e entender qual que é a dificuldade que esse aluno tem, professor? Exatamente. E falando sobre isso, eu queria entender um pouquinho sobre o tempo de cirurgia, quanto tempo leva em média para colocar uma prótese, de repente, de mento, se dependendo da região
tem tempos diferentes, técnicas diferentes? Como que é isso aí, professor? Essa pergunta sua é fantástica, tá? Isso que você comentou chamou atenção. As cirurgias, no caso do curso, vão ser feitas lá no nosso instituto, que são 5 salas, a gente tem sala de recuperação, tem um ambiente apropriado para isso. E um grande diferencial dos implantes faciais, né, Alexandre, é a possibilidade de você executar essas cirurgias em ambiente ambulatorial, com anestesia local, com sedação. Então, isso, um dos grandes problemas que nós temos com cirurgias de buco aqui no Brasil é a internação. Os custos hospitalares, eles são altíssimos. E a cirurgia cosmética aqui enfrenta uma barreira maior ainda, que você não consegue, é muito difícil, posso estar falando uma bobagem, muito difícil você conseguir, através de um convênio, uma internação, uma cirurgia cosmética. Porque no entendimento, né, que eu acho errado, mas o que a gente vê é que o entendimento que as operadoras têm é que cirurgias cosméticas são estéticas. Estéticas parece que não tem importância para, né? Aquilo para o paciente é muito importante, aquilo é saúde para ele. Mas o convênio, ele não entende assim. Muitas vezes envolve a parte emocional do paciente. Exatamente. Então, assim, o implante facial, essa possibilidade da gente realizar a cirurgia com anestesia local, ambiente ambulatorial, você não ter a necessidade do hospital, isso é maravilhoso, porque para a gente cria a possibilidade de muitos pacientes, aqueles que não teriam a condição de fazer isso no hospital, fazer nesse ambiente e com muita tranquilidade, né? Essa é a primeira questão que eu queria abordar com você. A outra questão é que você falou do tempo cirúrgico. Os nossos planejamentos, nós vamos realizar isso com os alunos e como hoje nós temos a tecnologia 3D aí, a gente tem um mundo virtual a nosso favor. Então, o que nós queremos dizer com isso? Quando você planeja e você faz uma prótese que ela seja customizada, que você não vai ter estresse para adaptar, ela já vem no formato, na adaptação. Aquilo você não precisa fazer uma grande incisão. O Alexandre foi feliz, cirurgia minimamente invasiva. Então, uma cirurgia, uma prótese de mento, a prótese ela estando customizada, pronta para ser adaptada, é cirurgia de meia hora, 40 minutos. É uma cirurgia tranquila. Por quê? Quando você rebate, né, tem as técnicas para isso, mas quando você chega na anatomia óssea e você adapta a prótese, ela vai encaixar ali. Ela foi feita para aquilo. Ela é uma luva. Encaixou, você vai fixar, né? E, é claro, tem técnica para abertura, tem técnica para fixar. Não é disso que a gente está falando. Mas, assim, ela torna-se mais simples pelo planejamento. E é o mesmo planejamento que a gente usa para prótese de ATM, que a gente usa para fraturas, né? Isso serve também, né? E essa lacuna a gente está aproveitando de maneira favorável para, né, oferecer para esses treinamentos. É claro que quem nunca fez, né, Alexandre, vai ter dificuldade de manuseio do material, não que seja difícil, mas o próprio buco mesmo, que já tem experiência com cirurgia, se ele não conhecer o material como domina, ele vai, né, assim, ter um pouquinho de dificuldade. Mas se ele conhecer como funciona o material, como funciona o planejamento, é fantástico. Ele vai dominar isso tranquilamente. Então, as cirurgias elas serão rápidas, esperamos, né? Até para quem está começando, porque ele já tem o caminho certo, ele tem um GPS, desde o planejamento, o preparo do paciente, técnica cirúrgica. Então, assim, tem tudo para dar muito certo. Eu tenho certeza, né, Alexandre, que vai ser fantástico. Esse curso, gente, na mão desses dois caras aqui, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tô bem de queixo, tô bem de... Senão eu ia lá nesse curso aí, ia ser paciente... Vamos tirar a barba aí que não vamos ver. Tá bonito. O mento aqui tá redondinho, mas iria de olho fechado porque eu conheço esses dois profissionais. Giovanni, estamos com quanto tempo de podcast aí? 35. 35. Para 3 horas de podcast, já falei de ortognática ainda no final.
Ele tá louco. Professor Alexandre, ortognática. eu gosto de ortognática. Professor Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tipo de material que é utilizado nesses implantes faciais. A gente sabe que tem uma variedade, né, de tipos de materiais e o que o curso está propondo, né, para o aluno conhecer o material. É um único material específico ou vai ter mais de um tipo de material? Como que é isso? Bom, os implantes faciais, eles... basicamente, esse material que é usado nos implantes faciais, ele é muito antigo, a gente não tem nenhum material novo. Então, ele já é usado na medicina, na odontologia, há bastante tempo. O que veio mudar foram técnicas, tecnologia, tomografia, planejamento virtual, a digitalização dos planejamentos. Tá? Então, basicamente, o que se usa em implante de face é polietileno poroso, polimetilmetacrilato, que são polímeros, tá? E titânio. Tá? Isso, basicamente, são esses 3 materiais. Especificamente nos implantes estéticos, né, nós usamos o polietileno poroso e o PMMA, que é o polimetilmetacrilato cirúrgico, tá certo? Então, cada um tem alguma indicação um pouco diferente, tá? No nosso curso nós vamos abordar várias técnicas e esses vários materiais possíveis, cada um com suas características específicas para cada caso. Isso é importante para o aluno também conhecer o que tem no mercado, né, professor? Sim, ele vai conhecer, planejar, ele vai poder planejar e poder decidir o que ele quer usar. Aí todos têm a sua indicação. Eu achava que a indicação é igual para todos. Não, o material ele tem a ver com o tipo da indicação que necessita o paciente, né? Sim, o que ele quer, o desejo, porque na área estética você tem que ouvir muito o paciente, qual o desejo dele, o que ele espera, qual a expectativa que ele tem. E dentro desse conjunto de conversa, ferramenta, análise, planejamento, você vai decidir o que você vai usar. É diferente da ortognática que o paciente ele vê a mudança, mas o material ele fica escondido, ele não vê, né? Exatamente. E esse, de repente, eu não entendo muito, mas o material ele consegue até sentir, dependendo de como que vai ficar o resultado final. Não sei se é mais ou menos isso, professor? Sim. Dependendo do tipo do material, o paciente consegue ter essa percepção do resultado. O implante é um volume, né? Um volume ósseo que você vai dar o formato do rosto, mudar o formato do rosto, e você pode alterar isso conforme o teu planejamento, conforme a expectativa do paciente. Professor Augusto, uma coisa que lá no curso de cirurgia ortognática, estou fazendo uma comparação aqui, a gente percebe que os alunos eles estão muito preocupados em saber qual é a técnica que você utiliza, né? Normalmente o aluno ele já opera, ele já tem o conhecimento, mas ele vem para o curso para falar assim, eu quero saber como que o Dr. Augusto, como que ele consegue conduzir uma cirurgia, que mágica que é essa? E é a técnica, né? A prática de como você faz o procedimento. Eu acredito que não seja diferente para esse curso de implantes faciais, né? A técnica ela é muito importante e quando você está falando para bucomaxilo, na minha impressão parece que é mais fácil, né? Como que é isso falando de implantes faciais para o cirurgião que é bucomaxilo? Ismael, hoje, né, para desenvolver, para fazer essa técnica, né, colocar o implante facial, sem dúvida nenhuma, o profissional que está mais próximo, que está melhor preparado para isso, é o bucomaxilofacial. Por quê? Ele já tem técnicas cirúrgicas, ele já tem conhecimento de anatomia, ele já pratica a cirurgia, então ele conhece a anatomia óssea, ele conhece técnica de acesso cirúrgico, ele sabe manusear tecido mole, ele sabe fazer descolamento, ele conhece as manobras cirúrgicas. Então,
para ele vai ter muito mais, entre aspas, né, vamos dizer, facilidade em desenvolver, em conhecer, em praticar essa técnica do implante facial do que outros profissionais que não atuam tão direto dentro da cirurgia. Então, para o buco, ele está muito mais próximo de executar isso aí. O que né, assim como na cirurgia ortognática, ele vai ter contato com uma técnica diferente, uma incisão um pouco diferente, um descolamento um pouco diferente, né? Um preparo do leito ali diferente para receber o implante, mas ele é o profissional que está muito mais próximo. Então, é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. E eu tenho certeza que hoje ele está tendo essa demanda também, assim como nós estamos tendo. Então, é uma grande oportunidade para o bucomaxilofacial conhecer essa técnica e levar para os seus pacientes. Professor, ainda continuando nesse mesmo assunto, a gente sabe que tem muitos cirurgiões bucomaxilo que não faz a cirurgia ortognática, né? É normal dentro de qualquer especialidade. Mas ele tem conhecimento, né? Porque ele fez toda a residência, passou pela escola da bucomaxilo. Mas a curva de aprendizado a gente sabe que da ortognática é grande. Esse cara, talvez, os implantes faciais, para esse cara que ainda não faz ortognática, mas que conhece as técnicas, é um procedimento para ele implantar dentro da clínica, que eu acho que é um casamento perfeito, talvez, para esse cirurgião também, né? Ismael, realmente você está coberto de razão. Por quê? Primeiro, ele não vai ter todo aquele envolvimento de hospital, anestesia geral, trabalhar com convênio, internação. Ele já foge de tudo isso. Ele pode trazer o paciente para a sua clínica. Isso já facilita muito, em termos até de custo, de burocracia. Então, ele já vai ter esse paciente com ele. A complexidade também da cirurgia é bem menor, né? Isso. Aí, o paciente estando com ele tendo essa possibilidade de realizar a cirurgia no próprio consultório, já é fantástico. E a técnica cirúrgica para você fazer uma ortognática é muito diferente de fazer um implante facial. Então, esse profissional que ele conhece, mas ele não tem ainda rotina com ortognática, ele vai ter muito mais tranquilidade de fazer um implante facial do que executar uma ortognática. A ortognática é um procedimento muito mais complexo, envolve muito mais aspectos, né, de planejamento, execução, de morbidade. O implante facial não, ele é muito mais tranquilo. Então, assim, é o que você falou, um casamento perfeito, né? Esse profissional, ele vai ter o paciente que já deve ter a demanda, ele pode fazer aquilo no seu consultório, no seu ambiente, ele pode planejar aquilo, e quando ele planeja, ele vai aprender a como planejar. Eu queria que você falasse assim, ó, você falou do bucomaxilo, o cara que tem rotina de cirurgias, mas a gente tem muito ligado aí próximo do bucomaxilo o implantodontista. O cara não faz ortognática, mas o cara é fera no implante, mas também nunca fez implantes faciais, é uma novidade para ele. O que dizer para o cara que é implantodontista? Ele está bem próximo também da realidade da bucomaxilo? Principalmente se ele fizer. O implantodontista, ele faz... Vai estar gravando? Tá. Aí depois você corta, agora ele perguntou. Eu quis pegar o cara implantodontista também, porque você tem muito implantodontista. Eu quero fazer o corte do implante. Então, vamos lá. Ismael, o implantodontista, ele, pelo menos no nosso curso, lá na nossa formação, ele tem, né, pela nossa formação de cirurgião bucomaxilofacial, quando a gente ministra no nosso curso, ele tem acesso, ele tem a oportunidade de fazer grandes procedimentos cirúrgicos, às vezes muito mais complexos do que um implante facial. Então, ele faz levantamento de seio, tem a oportunidade até de ver lateralização de nervo mandibular, a gente faz alguns implantes zigomáticos, então ele tem acesso a técnicas cirúrgicas um pouco até mais complexas. Para o implantodontista também, para ele executar o implante, o enxerto, ele já acessa essa região. Então, o implantodontista, ele busca como área doadora a região de mento.
E é parecidíssimo o acesso para você obter um enxerto de mento, né? É muito parecido com o acesso que você vai instalar uma prótese de mento, um implante de mento. Então, assim, para o implantodontista, ele está muito próximo também. Se ele tiver essa demanda, com certeza, tecnicamente, ele não vai ter dificuldade. O que ele vai fazer? Ele vai conhecer uma técnica diferente, mas ele já tem a formação para isso. Professor Alexandre, a gente falou do bucomaxilo do implantodontista, mas o tema cirurgia cosmética da face está muito ligado, né, com a ROF, né, porque a harmonização orofacial, né. Eu queria que você falasse, pensando, né, nesse profissional da harmonização orofacial, que ele tem o paciente, né, ele tem a demanda, mas eu acredito que ele talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade do que um bucomaxilo, um implantodontista, mas que o curso, obviamente, propõe, né, um olhar para esse profissional, até porque ele está muito ligado com a face do paciente, né? Ah, sim. Como você falou, o harmonizador, ele tem que entender que a harmonização facial, ela evolui, né? E os implantes faciais são uma ferramenta que vieram para complementar, né, o uso dos injetores, dos preenchedores, né? Eu acho, assim, na minha opinião, ele tem condição, sim, ele tem essa demanda, ele vai ter uma hora, ele vai ter essa demanda do paciente querendo uma situação mais definitiva, uma volumização maior, né? Então ele vai ter encontro com essa técnica, tá? Ou ele vai ter que se familiarizar com a técnica cirúrgica, tá? Ou ele vai ter que indicar esse paciente, porque ele vai chegar uma hora, vai chegar essa demanda nele. Professor Alexandre, eu queria que você falasse, como o Dr. Augusto falou aqui do profissional tanto da implantodontia como da bucomaxilo, a gente tem o profissional da ROF que está muito ligado com esse paciente, né, que busca esse tipo de procedimento. Tem o profissional da ROF que faz também cirurgias, né, como lipo de papada, bichectomia. Eu queria que você falasse a importância desse curso para esse profissional. Sim, a harmonização facial, orofacial, ela evolui muito, né? E estão evoluindo técnicas como cirúrgicas, lipo de papada, bichectomias. E esse profissional que já tem esse contato com esses acessos cirúrgicos, eu acho que ele não vai ter nenhuma dificuldade para introduzir mais essa ferramenta, tá, na prática cirúrgica dele. As volumizações com os implantes, elas vieram aí para ser mais uma ferramenta. E é onde esse profissional ele vai ter um contato com essa nova ferramenta e ele tem capacidade, sim, com essas novas técnicas, perfeitamente de realizar. Que, inclusive, se a gente for pensar no bucomaxilo e no implantodontista, quem tem o paciente é o profissional da ROF, né? Sim, é o profissional da ROF. Ele vai ter que entender a demanda deste tipo de paciente, que é aquele paciente que talvez não queira um negócio mais definitivo, tá? É aquele paciente que talvez esteja cansado de preenchimento com os injetores, é aquele paciente que vai associar uma lipo de papada, uma prótese de mento. Então, esse paciente, essas técnicas, elas estão aí, ferramentas, mais uma ferramenta para ser usada. Esse profissional, professor, quando ele aprender a técnica, ele vai nadar de braçada, né? Porque o paciente já tá na clínica. Vai voar, exatamente. Eu acho que a grande dificuldade que todos os nossos colegas tiveram, acho que são as mesmas que nós tivemos, né, Alexandre? É você conhecer a técnica. Você conhecer como se faz o planejamento, até onde você pode ir, né? Até quanto eu posso volumizar. Posso ir fazer tudo que o paciente quer? Não, tem limite.
Então você tem que conhecer os limites dos materiais, do que é possível e saber executar, manusear o material. Que material que eu vou usar? Eu vou usar o polietileno? Como que vem esse polietileno? Como que eu compro? Como que eu peço? Eu vou usar o polimetil metacrilato? Como é que eu faço isso? Vem pronto? Não vem? Entendeu? Então, são dúvidas que nós tínhamos, e ainda temos algumas. Como é uma coisa nova, tem uma curva de aprendizado, esses materiais são novos, estão mudando, evoluindo, a gente tem que estar por dentro disso. Então, eu acho que essas questões aí de novidade, é muito importante você estar por dentro disso. Então, para esse profissional aí, o Buco, ele vai fazer isso tranquilamente. Esse material, esse procedimento, professor Alexandre, só para a gente entender um pouquinho, a título de comparado com os injetáveis, né? O paciente que optar em fazer o procedimento definitivo, ele automaticamente vai, se ele tem uma regularidade em fazer, ele vai economizar, né? Porque ele vai, não sei se existe manutenção depois que é colocado, né? Pro profissional entender o quanto isso é importante ele saber para atender esse profissional que às vezes já cansou dos injetáveis e também às vezes não tem verba para estar investindo, né? Porque isso aí pelo jeito é pro resto da vida, como uma vez que você faz os injetáveis, né? Sim. O paciente que optou pelo implante facial é um paciente que ele quer uma situação mais definitiva. Consegue, tá? Isso é uma boa... Ele consegue dar uma definição melhor do que os injetáveis? Sim, a gente consegue um volume maior, né? A gente consegue um formato que a gente deseja, tá? Isso dependendo da expectativa e do paciente, do nosso planejamento, a gente consegue isso definitivo. Você vai me perguntar, daqui 1 ano o paciente não quer mais. Remove, tá? Troca-se, tá? Que é uma cirurgia, sim, a palavra simples dentro da cirurgia não existe, né, professor? Falar minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Essa acho que é a palavra mais adequada. Palavra mais adequada. Mais perto de um implante zigomático e de uma ortognática, eu diria que é simples, mas não tem nada simples. Não existe, né? Não é um procedimento cirúrgico. Sim. Como todo procedimento cirúrgico, envolve riscos, complicações, recuperação. Dentre os procedimentos da bucomaxilo, são procedimentos mais simples, são procedimentos de recuperação mais rápida, menos invasivo. Era isso que eu queria falar, mas não consegui, professor. É exatamente isso. Dentro da especialidade, é um dos procedimentos mais tranquilos. Professor Augusto, o paciente que vai fazer, que procura, né? Porque isso... eu tenho que entender que também é novo para o paciente, né? Ele desconhece. Isso. Mas se a gente estiver pensando aqui em falar para o paciente, quais são as áreas que ele consegue ter um bom resultado, né? A definição. Eu queria que você falasse um pouquinho para o paciente. Ismael, é o seguinte, na face, os implantes faciais, eles buscam, né? A finalidade deles é volumizar e alterar os contornos da face. Então, quais as áreas mais comuns e possíveis de a gente conseguir? A área que a gente fala do mento, a região anterior de mandíbula, que a gente pode volumizar. As áreas de ângulos mandibulares, então você pode ganhar volume e dar formato para os ângulos mandibulares. E existe uma que é intermediária, né? Você tem o ângulo e tem o mento, que é o queixo, e tem aquelas que preenchem o gap. Então, você pode dar contorno para a mandíbula toda, na parte inferior. E você pode, né, fazer uma comparação com os preenchedores, você consegue definir melhor o volume, melhor o formato do que com uma substância que você está preenchendo. É claro que o pessoal que faz harmonização tem tanta habilidade nisso que eu acho que eles conseguem resultados muito parecidos. Porém, aquelas diferenças que você, né, comentou, a durabilidade, alguma, né, nesse sentido, são diferentes.
Isso no terço inferior da face. No terço médio da face, a gente consegue as regiões paranasais, né, aquelas faces que são côncavas, né, que tem uma depressão, então é possível você preencher as áreas paranasais e é possível você preencher também as regiões aqui de amassando o rosto, né, os zigomas, as regiões malares. E pode também a região acima, né, dos dentes, a região de lábio, para dar mais projeção de lábio. Então você pode paranasal, região de lábio, para você dar mais volume, e nas regiões são as regiões mais comuns que a gente consegue trabalhar com os implantes faciais. Essas regiões aí, dentro do que você já tem visto, professor, o que tem mais, o que as pessoas têm mais procurado? Na maior parte são mulheres, né? Quais são as áreas que elas têm se preocupado mais? A região mais comum é mento, tá? Volume de mento. Tem muito paciente que procura a gente por causa de lipo de papada, querendo a lipo de papada, buscando, olha, eu queria tirar esse papinho e tal, e a gente percebe que o problema não é a flacidez, a gordura. A gente percebe que é a falta de projeção da mandíbula, falta de projeção do mento. Então a gente passa isso, conversa com o paciente, passa isso para o paciente, mostra alguns casos, mostra algumas projeções, e é a região mais comum que a gente tem. Professor Augusto, a gente tem hoje o Instituto Campanha, que tem sido o berço aí do curso de ortognática, implantes, né, e alguns outros cursos que têm acontecido lá no Instituto. E agora, esse curso de implantes faciais, o que nós podemos apresentar aí para os nossos amigos, os diferenciais, o que o Instituto propõe para esse curso? Ismael, assim, graças a Deus, né, a gente tem trabalhado há algum tempo aí em tecnologia, em evolução. E isso é muito gratificante, você ter retorno disso, né, dos nossos pacientes, muito mais qualidade aí do atendimento. Então, assim, como você comentou, a gente já realizamos o nosso primeiro curso lá de cirurgias de implante com fluxo digital. Então, esse planejamento digital, ele é muito presente hoje nas nossas vidas. Então, né, falando do nosso instituto, é com muito prazer, com muito orgulho, né, que nós vamos estar lá com eu e o Alexandre aí, vamos estar desenvolvendo esse curso dos implantes faciais. Então, assim, nós temos uma estrutura muito bem preparada lá, com salas de atendimento, salas cirúrgicas, salas de repouso, temos auditório, sala gourmet. Então, nós temos uma estrutura muito preparada, já pronta para receber os nossos alunos, nossos amigos e também os pacientes. Então, nós temos uma estrutura muito boa para isso lá. Falando do curso, né, o nosso instituto lá, nós vamos oferecer toda a estrutura cirúrgica para esse aluno. Então, é difícil, assim, num curso de cirurgia, todo mundo tem que levar material, instrumental. Lá não existe isso. Lá o paciente, né, o aluno, né, lá no nosso curso, o aluno não vai ter que levar material, instrumental, nada. Tudo vai ser oferecido pelo nosso curso, pelo Instituto. E isso é importante porque ele vai usar o melhor material, ele vai usar o melhor instrumental, a melhor estrutura. A gente percebe isso em alguns cursos, que, assim, às vezes o aluno, ele vacila um pouco no tipo de instrumental, no material, e isso, às vezes, perde qualidade do serviço final, né, da cirurgia ou do produto final. Então, para a gente não ter nenhum problema com isso, todo o instrumental, todo o material de consumo, vai ser tudo oferecido pelo curso. Inclusive até um pijama lá para usar, tudo isso, né, vestimenta, nós vamos oferecer. Então isso eu acho que é uma grande diferença aí, né, dos cursos. E como, né, o Alexandre já comentou, você comentou também, um grande diferencial desse curso nosso é
é o que a gente percebeu no de cirurgia ortognática, ele ter começo, meio e fim. É uma história que tem começo, meio e fim. Então, o aluno, ele vai conhecer o paciente, ele vai conhecer a técnica, ele vai fazer laboratório, ele vai operar e vai acompanhar esse paciente. Então, é um curso que eu gostaria de fazer. Ele vai ter abranger tudo isso, não vai ficar uma lacuna ali. Pô, eu só vi o meio, não vi o final, o que acontece depois? Não. O nosso planejamento, né, Alexandre, é para que a coisa tenha começo, meio e fim. Participar de todo o processo. De todo esse processo. E mais um detalhe importante, né? A gente está falando de implantes faciais, nós vamos ter a oportunidade de manusear, de conhecer os produtos mais utilizados. A gente não vai fazer só um tipo, só uma técnica, que isso é muito importante. Num curso desse, você tem que saber o que usar, como usar, vantagens, custos, né? Cada material desse ele tem um custo, aonde consegue, onde não consegue. Então, é um curso de verdade que eu gostaria de ter feito, de fazer, porque ele vai abranger muita coisa boa. Eu tenho certeza que quem fizer o curso, assim como nós temos os alunos da ortognática, eles vão sair muito felizes, muito satisfeitos do curso. Então, a estrutura, o modo, né, a programação, a nossa filosofia, ela vai muito de encontro aos anseios dos nossos alunos que a gente tem visto. Então, vai ser um curso maravilhoso. Para você que está acompanhando o canal NabucoCast, nós estamos dia 21 de fevereiro, lançamos o curso tem menos de 20 dias que nós lançamos. Se você acompanhar as postagens aí, a gente já tem 50% das vagas preenchidas. Então, se você tem interesse em fazer esse curso de implantes faciais, eu diria para você correr aí, se organizar, preparar a mala. Tem aluno já do norte, nordeste, está recebendo gente de vários cantos do Brasil. Graças a Deus, né? E isso para a gente é motivo de muito orgulho, de muita satisfação, de ter essa oportunidade de passar conhecimento, de divulgar isso aí, que com certeza os maiores beneficiados são os pacientes, né? Isso aí não tem preço você ver a satisfação do paciente, mas você já viu, já acompanhou, é a coisa mais gratificante do mundo. Professor Alexandre, eu queria que você complementasse a fala do professor Augusto, depois queria fazer uma pergunta para você também. Tá. Gostaria de complementar um pouquinho o seguinte, também nesse curso, além do que a gente já passou aqui, a gente gostaria também de oferecer e vai tentar oferecer isso um pouquinho, passar um pouquinho da nossa experiência nessa área, que o bucomaxilo talvez não tenha um pouco menos, né? O harmonizador já tenha um pouco mais, um pouquinho da experiência, da expectativa do paciente, como Isso é importante. cobrar isso, quais os valores que a gente cobra, tá? Como cobrar isso do paciente, como passar isso para o paciente, como apresentar isso para o paciente, tá? Toda essa experiência porque que a gente adquiriu na área aí, que é isso importante. eu acho que é muito importante. Eu queria perguntar para você o seguinte, a cirurgia ortognática, quando o paciente que está buscando pelo princípio da área estética, porque a gente sabe que tem um paciente que ele é 100% funcional e tem um paciente que procura pela parte estética. O implante facial, ele complementa coisas que a ortognática não consegue entregar, ou tudo que os implantes faciais pode oferecer, a ortognática também pode oferecer? São perguntas para os dois. Os dois são bucomaxilo e Sim. A gente vai falar para os alunos da bucomaxilo no seu ponto de vista. Sim, no meu ponto de vista, a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, que hoje ela tem o aspecto funcional e estético, isso sem dúvida nenhuma, né? Tem alguns aspectos, algumas regiões da face que nós não conseguimos ter um bom resultado estético ou aquele melhor resultado estético só com a cirurgia ortognática. Então, a gente pode complementar essa deficiência, essa
falta que a cirurgia traz, a gente pode complementar com os implantes estéticos. Tá? Muitos casos são feitos junto com a cirurgia ortognática. Muitos casos aquele paciente que ele busca só estética, muitos casos vão preencher essa lacuna, muitos casos de implante facial. Professor Augusto, falando sobre técnica cirúrgica, que lá no curso de cirurgia ortognática você tem essa aula de técnica cirúrgica, o paciente, quando ele procura resultado estético, demanda do cirurgião uma técnica maior para poder entregar o resultado? Porque quando você fala de funcional, é uma coisa. É lógico que todo paciente ele quer, e o cirurgião também quer entregar uma harmonia, uma face melhor. Mas dentro da cirurgia ortognática, quando aquele paciente está no centro cirúrgico e você sabe que a cruz daquele paciente é estético, a demanda, a técnica cirúrgica demanda um conhecimento maior ou não? Como que é isso? Ismael, acho que a gente poderia falar desse assunto uma hora aqui, que é muito legal. E é muito importante isso aí. O Alexandre foi muito feliz aí na resposta, né, da questão estética, a ortognática, ela consegue abranger tudo isso. O que o cirurgião tem que ter quando eles têm, né, a cirurgia ortognática, ela produz resultados funcionais e estéticos. Então, acho que um dos grandes segredos aí para você ter sucesso é você ter o feeling de saber o que o paciente quer e a quantidade que ele quer. Porque quando ele tem aí um desejo estético muito grande envolvido, aí entra toda a experiência do cirurgião de saber se ele vai conseguir produzir aquilo. Mesmo com planejamento virtual, mas ele tem que ter experiência clínica de saber se ele vai oferecer aquilo somente com a cirurgia ortognática. Então, hoje, a gente fala com propriedade, estou sendo muito honesto, sou muito honesto a vida inteira, de saber até que ponto a cirurgia ortognática vai devolver, né, vai realizar desejo estético do paciente. Então, hoje, a gente posso falar de boca cheia. Falo, olha, isso, né, a cirurgia ortognática, nós vamos até aqui. Se você quiser alguma coisa mais que isso, nós vamos ter que lançar mão de outras coisas. Tá? Por que isso? A cirurgia ortognática, né, a gente tenta, né, o que eu falo para o paciente, a cirurgia ortognática, ela vai movimentar maxila, mandíbula, ela, né, traz para frente, para trás, mas a gente não muda o desenho, não muda o formato, não muda a anatomia. Se você tem uma mandíbula que ela é fina, ela vai vir para frente, mas ela vai continuar fina, você não vai preencher. Então, isso é muito importante. É claro que o cirurgião experiente, ele, né, quando você comentou, faz diferença ele ter experiência, porque ele pode mudar uma sutura, ele pode volumizar um lábio com uma sutura, ele tem um arsenal maior para colocar em prática, mas às vezes nem tudo isso é suficiente. Então, os implantes faciais, como o Alexandre falou, em alguns casos a gente tem que usar associado à cirurgia ortognática. Você já faz a cirurgia ortognática e já pode pôr o implante junto. Tá? A nossa grande dificuldade para isso é fazer isso virar realidade perante as operadoras de saúde. Porque quando você coloca um implante facial, caracteriza a estética. Não que não seja, mas essa estética que, né, o paciente chama de estética, isso tem uma importância incrível e pesa muito no paciente, no psicológico, na qualidade de vida. Não é só a função. A estética está atrelada àquilo. Está associada à saúde do paciente. A saúde mental dele. Que uma crítica que eu faço às operadoras, que elas fossem mais complacentes com isso, entender melhor, né, que a realidade do paciente. Porque quando a gente, né, faz a nosso planejamento, hoje a gente já tem clareza disso. Algumas coisas a ortognática não vai fazer.
E a gente tem que ser honesto e, olha, se você quiser, além disso, é uma coisa que a gente às vezes não valorizava no pré-operatório, hoje a gente valoriza. Olha, o teu caso merece um preenchedor. Né? A gente está falando do implante, não é só as próteses. Pode ser lábio, precisa de lábio, não é harmonização. Então, tem espaço para tudo. Então, a ferramenta do implante facial é uma ferramenta a mais, é uma opção a mais, que não vai substituir, ela vai ter a indicação dela. Para a gente finalizar esse podcast, estamos com quase 1h30 de podcast, né, Giovanni? Eu vou finalizar com 2 perguntas aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal da Bucocast, vai lá, se inscreva. Estamos chegando a quase 900 inscritos, né, Giovanni? Precisa pôr dinheiro nesse canal aí pra gente ganhar seguidor. Mas esses caras que vêm aqui, quando eles compartilham, a gente só ganha esse seguidor quando esses caras compartilham lá no Instagram, no canal deles. Agora o Alexandre tá aí, agora a gente vai bater os 1000, viu, Giovanni? Ele vai compartilhar lá, não bater esses 1000. Cara. Doutor Augusto já colocou pelo menos uns 500 inscritos aí, é do professor Augusto Campanha, viu? Professor Alexandre, eu queria que você falasse, obviamente, do implante facial, mas o paciente da cirurgia ortognática, quando ele vai procurar o cirurgião, muitas das vezes isso está muito relacionado à parte estética, né? Eu tenho perguntado para alguns cirurgiões, é bem interessante porque é uma pergunta que divide opiniões diferentes, né? Uns falam que o paciente procura pela função, outros falam que é estética, não, ninguém é estética e tal. Dentro do seu ponto de vista como cirurgião bucomaxilo, você acha que os implantes faciais podem substituir um paciente da cirurgia ortognática se a gente pensar que esse paciente está buscando estética? Tá. Muito desses pacientes nós vamos substituir. Muitos. Não é, Augusto? Muitos nós vamos substituir. Aquele paciente que está no limite, aquele paciente que consegue fazer uma compensação ortodôntica, o paciente que está compensado ortodonticamente, ele não quer nada, ele não quer a cirurgia ortognática, aí ele já fugiu da cirurgia ortognática, mas ele tem uma queixa estética, financeiramente também, o custo de uma cirurgia minimamente invasiva de implante facial é muito menor, tá? Todo o custo envolvido. Esse paciente da cirurgia ortognática, eu gosto de fazer cirurgia ortognática, né? Se deixar que nós vamos fazer cirurgia ortognática. Mas eu vou finalizar agora com a pergunta para você. Fiz para o professor Alexandre e vou complementar com você. Em que momento eu tô pegando de leve com o professor Alexandre, porque ele vai voltar aqui e aí eu vou pegar pesado. Como é a primeira vez, professor Augusto, então eu vou um pouco mais de leve. Ele aguenta, pode. Não, é tranquilo, né? Tranquilo. Não tem problema. O professor, eu queria que você falasse assim, o aluno o cirurgião que recebe o paciente da cirurgia ortognática e que ele tem uma deficiência, como você decidir, em que momento você manda esse paciente para a ortognática? Imagine que o cara tem a ortognática e tem os implantes faciais. Recebeu o paciente, ele tem deficiência de mandíbula, tem uma deformidade. E aí, em que momento que você fala assim, para que lado que eu vou? Porque o que esse paciente está procurando, eu posso proporcionar para ele os implantes faciais ou a cirurgia ortognática. Em que momento você não tem como substituir a ortognática? Talvez é uma pergunta difícil, mas eu quero que você complementa, porque esse paciente vai chegar para você vai olhar para ele e falar assim, cara, uma ortognática ia bem para caramba, mais um implante e tal, com a queixa do paciente. Que momento decidir? Qual hora que você fala, não, esse é ortognática, esse é implante? Consegue falar um pouquinho de técnica aí para a gente poder orientar esse cirurgião o que é ortognática, o que é implante. Eu não sei se eu consegui colocar minha pergunta. Consegui, Ismael. E assim, essa sua, né? Eu estou me colocando aqui, recebendo você, Ismael, como paciente. E às vezes tem problemas que só o cirurgião está enxergando ali. Tem um problema funcional envolvido, o paciente está com uma queixa estética, né, que é grande as queixas estéticas, é um número de pacientes que nos procuram, mas ele não está vendo uma parte funcional ali. Então, assim, quando a gente recebe um paciente, hoje estamos recebendo muitos pacientes, né, Alexandre, que já operaram e ficou faltando alguma coisa, entendeu? E
a gente sempre escuta assim, poxa, o meu cirurgião não falou isso, não sabia que era assim, se eu soubesse que podia fazer junto, entendeu? Então, essas coisas nos chamam a atenção para o seguinte, qual que é a hora de você, né? A hora, Ismael, é no momento aí da consulta, entre quando você recebe o paciente, essa consulta ela tem que demorar, porque você tem que mostrar até para o paciente coisas que ele não está vendo. Porque é muito fácil, a gente sabe disso, que acontece infelizmente, do cirurgião ele levar por um caminho, ele induzir o paciente a um tipo de tratamento, a vender algum produto para o paciente. E saúde não é assim, né? Saúde, a gente tem que ter seriedade. Tem que ser, né? Eu já falei isso muitas vezes, tem que ser honesto com o paciente, né? Entender as queixas dele, as expectativas e se a gente consegue ou não entregar isso para ele. Porque quando a queixa, até mesmo queixas funcionais, às vezes a gente está incapacitado de resolver. Uma das situações complicadas que todo cirurgião, todo buco tem, é tratar bruxismo. Não é um assunto aqui, mas não tem cura, não tem o que fazer, você tem que controlar, né? E, assim, o paciente tem que ter ciência disso. Então, eu, pelo menos, né, quando eu estou com um paciente que tem queixa estética, tem problema funcional, tudo junto envolvido, às vezes ele não vai decidir na hora ali. Eu até peço que não decida, porque tem que pensar prós e contra. Cada tratamento, ele desencadeia uma série de, né? Se vai para uma ortognática, vamos ter que usar aparelho, vamos ter que, né? Hospital, internação. Você pode resolver isso com implante facial, então o caminho é mais curto, você pode, né? Então, assim, quando o paciente, você põe na mesa para ele as possibilidades, ele vai discutir e vai resolver junto com você, né? E isso nos deixa até tranquilos, porque você não está induzindo, levando ele para um caminho ou outro. Então, assim, acho que a maior arma que a gente tem, né, que nós de melhor podemos oferecer para o nosso paciente é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. Porque às vezes você falando desse processo de entender o paciente, eu já vi em alguns eventos, congressos, que você tem um limite do avanço, você não pode avançar muito, e às vezes o paciente está querendo uma projeção então, que a cirurgia... Não vai dar, e quando você entende isso, a partir disso, acho que todo bucomaxilo já operou casos, assim, casos severos que você, né, você avança, aumenta, se você avançar mais ele cai, não tem para onde ir, e está faltando, ele precisa de implante, né? Mas o cirurgião ele tem que ter a coragem de falar isso para o paciente e não ter medo de perder o paciente. Porque às vezes ele omite com medo de perder o paciente. Olha, isso aqui que você quer, o limite é esse. E às vezes o cara omite e fala, se eu falar que é assim, o cara vai fazer com o outro. Mas é melhor ele ser sincero. Até aqui funciona, daqui para frente tem que ser com uma prótese. Eu, como paciente, ficaria muito mais feliz se o meu cirurgião fosse sincero e honesto comigo, né? Então, eu acho que é por isso que o implante facial, o Ismael, o Alexandre está aqui, a gente está apostando nisso, porque ele tem espaço, ele não vai tomar espaço de ninguém, ele tem a sua indicação, e tem coisa que só o implante vai resolver. E tem coisa que é só ortognática. E tem coisa que é só ortognática. Meus amigos, são 10 para as 10, né? Quase 22 horas. Estamos gravando esse episódio que vai ao ar na próxima semana com esses dois feras da Bucomaxilo. O Giovanni já falou que deu o nosso tempo ali, ele já me avisou que o nosso tempo de podcast já se encerrou. Já está nos 49 Tem o tal da Maria Chuteira, né? Aquela mulher que fica atrás de jogador. O Giovanni já me apelidou de Maria Bucomaxilo. Eu vejo um Bucomaxilo, eu quero conversar, eu quero fazer podcast, eu quero entrevistar, e não é sempre que a gente consegue sentar duas feras aqui. E foi um prazer poder recebê-los aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre o curso. Você viu que se deixasse eu vou entrando, né? Não tem nem pauta, eu vou emendando. E ele vai no fígado, ele não sabe brincar.
Professor Augusto, professor Alexandre, suas considerações finais desse podcast de hoje, seu agradecimento a esses alunos, residentes, cirurgiões que nos acompanham e a sua primeira experiência. O que você achou aqui do podcast também, né? Eu queria agradecer aqui a companhia, o seu convite, a companhia aqui do Augusto, e deixar uma mensagem aqui para os alunos, para os pacientes, tá? Que nós estamos apresentando uma ferramenta para abrir o leque dos profissionais, dos cirurgiões, uma ferramenta muito boa, uma ferramenta que, pela experiência que a gente teve, é um negócio novo, tá? E a experiência que a gente tem com isso, a gente gostaria de passar isso, tá? Toda a vivência, desde do paciente até a técnica cirúrgica, até a parte mercadológica, a gente gostaria de passar isso para o aluno, e eu acho que esse curso vai enriquecer muito nessa área, tá? E vai evoluir muito ainda também. Então, eu gostaria de agradecer, me deixar à disposição para quem quer entrar em contato aí, alguma dúvida, alguma coisa. A data do curso, professor? 20, 21 e 22 de junho, quinta, sexta e sábado. Esses dois feras vão estar lá no Instituto Campanha, em Campinas. Tem aeroporto, você que é de fora. Campinas é uma cidade gigante para receber esse curso e talvez é um dos cursos inéditos aqui da nossa região e eu tenho certeza que vai ser muito bom esse curso. Professor, suas considerações finais. Confesso que recebê-lo aqui sempre é uma honra, acompanhado desse fera, professor Alexandre Fará também. Se me deixar aqui, a gente faz um podcast de ortognática e a gente fala... Vai mudando o assunto. A gente vai mudando o assunto e a gente fala coisas diferentes que nós não falamos nos outros episódios. Exatamente. Consegue falar, né? Queria agradecer o convite, Ismael, a oportunidade de estar aqui com meu amigo, irmão Alexandre, né? Você também, outro irmão aí que a profissão, a vida nos deu. O pessoal que está aí ouvindo, né? O Ismael, ele sabe muito mais de cirurgia ortognática, de bucomaxilo, que muitos colegas aí, né? Com certeza. Mas parabéns, Ismael, né? Pelo conhecimento, a maneira como você aborda o tema, né? Você fala com propriedade. Então, assim, queria agradecer esse momento, essa oportunidade. Falando desse nosso curso... Faça o convite já, professor, olhando para essa câmera que é sua aqui. Então, eu queria convidar você que trabalha com harmonização facial, você que é bucomaxilo, você que trabalha com implante, que é implantodontista. É uma grande oportunidade você ter conhecimento desses implantes faciais, saber como funcionam, suas indicações, porque é uma ferramenta nova aí que a gente pode estar usando para melhorar muito mais a qualidade de vida dos nossos pacientes. E a palavra nossa aqui hoje, Ismael, Alexandre, é de desafio. Como é uma coisa nova, é desafio para todos nós. Mas o desafio é a nossa vitamina, é a nossa energia. Então, nós estamos aqui para trazer o nosso melhor, toda a nossa experiência. Vamos estar lá em Campinas nesses dias aí, 20, 21, 22. Estaremos esperando vocês que queiram participar e queiram acompanhar com a gente esses casos aí, que eu tenho a certeza que vai ser um evento maravilhoso. E como você falou, Ismael, é inédito ali na região, então toda a nossa energia está concentrada nisso aí. Meus amigos, foi um prazer imenso falar com vocês. Professor Dr. Alexandre Fará, fica aqui o nosso convite para você retorná-lo aqui e falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre, né, a sua carreira dentro da especialidade que eu sei que é gigante, né? Então, fica aqui o nosso convite ao vivo. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado você, com certeza a gente vai voltar aí. Professor Augusto Campanha, mais uma vez, meu muito obrigado. Um prazer imenso mais uma vez, professor. Ismael, muito, muito obrigado. E para mim, aqui eu já estou me sentindo em casa. Eu não sou acionista, não estou nada, mas aqui eu me sinto em casa, me sinto muito à vontade. Então, rapaz, estaremos juntos em muitas outras oportunidades. E o Ismael vai estar fazendo, né, toda a cobertura do evento lá, vai estar conosco. Todos os dias lá, então vai ser um prazer tê-lo lá também. A BucoCast vai estar presente nos dias 20, 21 e 22 de junho
lá em Campinas, no Instituto Campanha. Vamos mudar a sede da Bucocast para lá. Espaço tem, viu, gente? Que esse instituto é grande. Meus amigos, um forte abraço e até o próximo episódio.